Saber fazer planejamento. Passei uma vida dentro do Sebrae já. Eu sou uma fã do Sebrae, fiz Empretec, fiz o PSGQ, entrei 2 anos consecutivos no MEG, que é um modelo de excelência em gestão. Inclusive, nós ganhamos 2 anos consecutivos o prêmio de excelência em gestão, né? Se eu não me engano, foi o ano de 2016 e 2017. Nós ganhamos esse prêmio. E além da nossa excelência em gestão, que os caras, o critério é bem apertado, mas eu lembro que a gente tinha naquela época, temos ainda, mas naquela época a gente tinha uma pegada de sustentabilidade muito legal, que colocava realmente a gente numa posição privilegiada, porque nós tínhamos uma horta grande que conseguia abastecer toda a parte de temperos, né, do restaurante, uma horta 100% orgânica. A gente fazia o recolhimento de água de chuva, então a água que usava na horta era toda uma água que a gente coletava da chuva, tinha várias caixas d'água que fazia essa coleta. Claro que nas épocas de seca a gente acabava usando a água da rua, né, gente, a água da Sanepar, mas essa horta ela era muito sustentável por conta dessa água, desse reaproveitamento da água. Então, eu conheci a Olga ali no Sebrae, e a Olga todo ano me ajuda a fazer o planejamento, tá? Gente, sem planejamento, sem medir, não dá para saber se a gente está crescendo, não dá para saber como que a gente está performando. E aí, sem medir, né? Como saber, quem dirá se você está indo bem ou não? O nosso planejamento, ele tem a parte financeira, né, onde a gente faz as métricas de quanto a gente está vendendo, quanto a gente quer vender, qual é o percentual que a gente vai aplicar, enfim, todos esses indicativos. E fazemos um planejamento de marketing, onde a gente trabalha basicamente com 4 janelas, né? Então, a gente faz 4 campanhas durante o ano. Essas campanhas duram 3 meses cada uma. Então, no início do ano, a gente já sabe como vai ser o ano. Tem ajustes? Claro que tem ajustes. Às vezes, na metade do ano, a gente é obrigado a mexer no planejamento. Por isso que a gente fala também que planejamento, tem algumas partes do planejamento que você faz a lápis. Por quê? Porque você tem que estar adaptando, né, esse planejamento. Cara, pensar em 2020. Eu quero que alguém escreva aí o que foi mantido, né, em 2020. Porque teve tantas mudanças, foram tantas variáveis, né, que não tem plano que sobreviveu ao campo de batalha ali, não teve, porque foram tantos desdobramentos que por mais que a gente estava tentando prever os próximos movimentos, mas isso não estava acontecendo da forma como sempre aconteceu, né? Foi um ano muito atípico. Outra competência, gestão. Cara, se não tiver gestão, você tá na roça. Precisa de gestão administrativa, né? Gestão de RH, de pessoas e gestão financeira. Sem gestão financeira, se você não estiver muito atento aos seus custos, isso pode comprometer a sua operação forte. Eu fiz uma live com a Ariane, nós falamos sobre cultura de inovação. E eu fiquei com um termo que a Ariane usou na cabeça, que é imunidade ao fracasso. Às vezes, a gente fica impedido de inovar porque a gente tem muito medo do fracasso. Cara, você tem medo do fracasso, você tem medo do ridículo, você tem medo de empregar muitos recursos, né? E aquilo não dá certo. E a Ariane, ela dá um passo a passo para você desenvolver essa imunidade ao fracasso, né? Para você prototipar, para você fazer coisas pequenas e ver se isso tem aplicabilidade de verdade, se isso resolve um problema do coletivo. Então, a cultura de inovação está dentro das competências que, no meu ver, é essencial o empreendedor ter. Ano passado, tivemos várias inovações na empresa, né? Deixa eu ver se eu lembro de todas elas aqui. A primeira inovação foi bem no início da pandemia. Nós fizemos a venda de um voucher, de uma compra antecipada, onde as pessoas compravam um voucher antes para usar no delivery,
e tinham um desconto, assim, absurdo, de 50% quase, comprando esse voucher para a gente monetizar num momento em que não tinha ninguém saindo de casa e nem o delivery estava rolando naquele início, porque estava todo mundo com medo. Com medo até do boy trazer o vírus, a peste, para dentro de casa das pessoas. Então, foi bem naquele início. E eu lembro que o meu texto era bem assim, se você... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tinha alguma coisa a ver assim, você sabia que as marcas, que talvez as marcas que você mais ame, talvez não estejam no mercado, porque a gente já sabia, já previa que muita gente não ia aguentar, que muita gente ia fechar, né? Então, essa foi uma inovação que deu super certo, a gente vendeu super bem e monetizamos num momento em que a empresa estava muito fragilizada. Então, foi excelente. Outra inovação foi que a gente colocou a esfirra com massa integral. Essa foi uma baita de uma inovação também, porque as pessoas adoraram. E olha só, essa não foi a minha primeira investida nisso. Eu já tinha feito uma investida dessa no passado, de trabalhar com a massa integral, mas acho que não era, acho que o timing estava errado. Não era o momento ainda, porque eu coloquei, não tinha apelo, as pessoas não pediam, a gente acabou tirando. Mas agora a gente colocou no mercado, talvez a gente comunicou melhor isso, e tá um sucesso. Então ela já vende quase pau a pau ali com a massa tradicional, né? Então acho que isso foi uma inovação sensacional que a gente fez. Outra inovação. Um dia eu estava ali olhando o meu cardápio e pensando assim, cara, 90% do meu cardápio é de proteína animal, né? A gente não está atendendo essa demanda de vegetarianos, de veganos, né? Essas pessoas que de vez em quando frequentam o restaurante e comentam, pô, não tem uma versão vegetariana, por exemplo, do kebab, né? No passado, eu tive um kebab de falafel, que era um kebab voltado para esse mercado vegetariano. Mas naquela época esse mercado ainda não estava assim com esse crescimento exponencial que está agora. Talvez está na hora de voltar, vou pensar nisso. Que mais de inovação que a gente fez? Quando voltou, quando o pessoal voltou a sair, quando os restaurantes foram liberados, a gente começou com as representações de dança árabe, né? E começamos também com a música ao vivo. Isso também foi uma inovação e o pessoal adorou. Dia de música ao vivo, a gente coloca todas as mesas para fora do restaurante e lota. Ninguém quer ficar lá dentro, todo mundo quer ficar lá fora porque quer ficar perto da música. Então, esse foi mais uma inovação que a gente fez. Então, essa cultura de inovação tem que estar muito forte.